Existe um grande afastamento ainda da sociedade para os assuntos de defesa no Brasil. Eu acho que, em parte, decorrente do fato de nós não termos, como nação ainda, como sociedade, uma percepção clara das ameaças que podem nos afetar, as ameaças externas, principalmente. Isso faz com que a gente se preocupe com outros assuntos, os assuntos do dia a dia, que são mais, nos afetam mais no nosso dia a dia. E a defesa vai ficando um pouco de lado. Mas a verdade é que ela é muito importante em qualquer país do mundo. A defesa nacional é sempre um assunto prioritário. A Estratégia Nacional de Defesa não está muito diferente das anteriores. Os princípios que regem os objetivos nacionais são basicamente os mesmos de 2016, pouquíssima diferença, mais na maneira como está escrito, são mais ou menos óbvios, intuitivos. Soberania, busca da soberania, garantir a coesão nacional, a unidade nacional, manter a capacidade de defesa. Então, são objetivos nacionais que mais ou menos estão quase que surgem naturalmente da situação do nosso povo. O que apareceu de novo, talvez seja o reconhecimento de que a competição pela supremacia do mundo mundial está muito maior hoje do que era 4 anos atrás, né? Os gastos com armamento aumentaram bastante também. As nossas riquezas nacionais, a Amazônia em particular, ela é objeto da cobiça e deve ser protegida, e protegida de que maneira? Nós temos que proteger a Amazônia brasileira porque faz parte do nosso território, é o nosso território. Assim como nós temos que proteger o centro, toda essa região sudeste do Brasil, onde está concentrada as grandes indústrias brasileiras. Nós temos que estar preparados para defender a soberania, defender o território nacional. Esse planejamento baseado em capacidades é uma resposta, que não é coisa nova, já é usado em algumas forças armadas já há mais de uma década, é uma resposta exatamente a esses cenários que são difíceis de prever. Qual é exatamente o inimigo que nós vamos encontrar? Qual o tamanho da força do inimigo? Isso é muito difícil de estipular. A coisa é muito dinâmica, é imprevisível. Então, trabalha-se por essas capacidades, desenhando cenários e estipulando como as forças vão trabalhar para atuar naquele cenário. Seja ele o amazônico, com compromisso ou não, seja ele o sul do país, o sudeste, o nordeste. Então, nós temos aí vários exemplos que podem mostrar como esse planejamento ele tem que ser feito com essa linha, baseado em capacidades e não em inimigos concretos. Como é que é possível mobilizar em maior grau a atenção e engajamento da sociedade civil nos temas da defesa? São 3 aspectos. O primeiro deles é a elite nacional, a elite brasileira, sobretudo o poder político, não identifica ameaças ao país. Ao não identificar ameaças ao país, e nós termos tido o último conflito interestatal, data de 150 anos atrás, que é a Guerra do Paraguai, então, obviamente, que essa elite é uma elite que se aliena das questões da defesa, que não dialoga, não conhece, não entende, nem tem interesse de entender das Forças Armadas. O segundo dos aspectos tem a ver com o papel que os militares desenvolveram ao longo da República. Ou seja, por diversas vezes, você teve coalizões políticas que, juntamente com militares, intervieram na vida do país. Não é? E isso gera uma certa, não é um temor, mas uma certa resistência, por exemplo, a envolver os militares em assuntos relativos à própria política, embora nós estejamos falando aqui de política de Estado. O terceiro e último aspecto, ele tem a ver com o fato de que essa elite, sobretudo a elite política nacional, tá certo? Ela não tem interesse político nessa questão de defesa. Ou seja, defesa não significa que você possa nomear almirante, graças a Deus, nem general, nem coronel, nem brigadeiro. Significa que, grosso modo, para não estender, que defesa não dá votos. E que existem outras prioridades do país. Que prioridades são essas? Sobretudo a questão da desigualdade social, a questão do emprego, da segurança, da educação e da saúde. Isso faz com que exista uma alienação do poder político para definir
os rumos que é ele que cabe definir para a defesa nacional e, consequentemente, para as Forças Armadas. Isso leva a, de certa forma, um divórcio que é extremamente prejudicial para as Forças Armadas, para o país e para a própria democracia. Que um país de dimensões do Brasil, com o papel que o Brasil tem, não apenas na sua região, mas também na tessitura diplomática global, que sem sombra de dúvida tem, ele precisa de ter uma defesa que seja compatível com as suas dimensões, com o seu destino, com o seu interesse, com o seu desenvolvimento. Mas isso, infelizmente, hoje, para concluir, não existe. Eu costumo dizer que é como se você tivesse um casamento com separação de corpos. A elite política, sobretudo, leia-se Congresso Nacional, caminha em linhas paralelas à defesa e às Forças Armadas. E isso, de fato, não é positivo para os destinos do país.